Por enquanto, abrimos essa edição de olho em um dos temas que mais tem mobilizado a atenção do brasileiro nesse ano eleitoral: a segurança pública. Esse tema foi justamente alvo de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, comandada pelo ministro Alexandre de Moraes. Direto, então, para Brasília, com Janaína Camelo. Janaína, como o ministro tem avaliado esse desafio para o Brasil? Muito boa noite para você, bem-vinda. Muito boa noite para você, Tiago. Boa noite para todo mundo que assiste a gente agora aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Alexandre de Moraes, ele disse o seguinte, Tiago, que o Brasil tem medo porque por muitos anos confundiu a autoridade da segurança pública com autoritarismo. E aí ele se referiu aos anos de ditadura militar. Disse que depois, quando foi promulgada a Constituição, o Legislativo decidiu não centralizar na União, no Poder Executivo, no Poder Federal, a segurança pública justamente por conta do medo da volta de uma ditadura militar e desse tipo do que ele chamou de autoritarismo. O ministro disse que há um medo no meio político, na verdade, especialmente ali do executivo. O ministro Alexandre de Moraes, ele deu essa declaração, Tiago, durante uma audiência pública que aconteceu aqui no STF hoje, acontece amanhã também, com várias autoridades, vários representantes sobre o assunto, e ele disse também o seguinte, que hoje em dia o que acaba também atrapalhando e beneficiando ali o crime organizado é porque não há uma cooperação entre todos os órgãos do Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, com todas as polícias. Ele disse que não há essa integração, compartilhamento de informações. Nas palavras do ministro, cada um faz o seu hoje em dia e isso acaba atrapalhando as investigações, faz com que as investigações não andem. A gente separou um trecho dessa declaração para a gente ouvir agora. Não há como continuar combatendo principalmente o crime organizado de forma pontual. Cada estado faz o seu, mas as organizações criminosas hoje são interestaduais, internacionais. Se não houver uma coordenação, uma cooperação, nós não vamos avançar. E aí vem o terceiro ponto que nós temos que superar, que é o mais difícil de todos, porque não tem nada de jurídico nem político, tem de humano, é superar as vaidades. Ninguém quer passar informação para ninguém. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes também falou sobre as penas. Ele disse que não basta aumentar a pena para o criminoso no caso de crime organizado. Ele disse o seguinte, que o crime organizado não está preocupado com o tamanho da pena, mas sim com a impunidade. Ele disse que se acha que vai ficar impune, isso leva a mais prática do crime. O ministro Alexandre de Moraes, ele é relator, Tiago, de algumas ações aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal, questionando alguns pontos da lei antifacção que acabou instituindo o marco legal da segurança pública, né? Essa audiência pública aconteceu hoje, vai ser retomada amanhã também. Tiago, é com você. Pois é, estaremos de olho. Janaína, ainda falando sobre o STF, o presidente da Corte, o ministro Luiz Edson Fachin, se reuniu hoje com a primeira-dama. Qual o objetivo desse encontro? O que se sabe? Sim, foi um encontro a portas fechadas, os dois, Tiago, hoje no início da tarde, mas foi para falar sobre aquele pacto de enfrentamento ao combate à violência contra a mulher. Foi um pacto fechado entre os três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. Isso foi em fevereiro. E a primeira-dama, Janja, ela é quem coordena essas ações desse pacto. Então, na verdade, eles fizeram, a Janja e o presidente do STF, uma espécie de balanço dessas ações desde então. O que o Judiciário tem feito com relação a isso foi falado, por exemplo, daquele julgamento emblemático na semana passada que ampliou o alcance das medidas da Lei Maria da Penha, né? Como, por exemplo, com relação à concessão de medidas protetivas. Falaram rapidamente, foi a portas fechadas, mas foi uma espécie de um balanço e a primeira-dama também agradeceu ao presidente Edson Fachin sobre as ações aqui no âmbito do Poder Judiciário. Tiago. Perfeito. Janaína Camelo com as informações do Judiciário em Brasília. Você volta na nossa programação. Deixa eu dar as boas-vindas para as nossas comentaristas nos estúdios, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Dora, destacando, claro, a segurança pública, nunca é demais lembrar
que o ministro Alexandre de Moraes foi secretário da Segurança Pública aqui em São Paulo, secretário da Justiça lá atrás, nos anos 2000, foi ministro da Justiça e ele tem a propriedade para falar sobre a segurança pública e essa avaliação que ele faz sobre vaidade e sobre uma tentativa de cada estado toma ações pontuais, mas a realidade mudou. Bem-vinda, Dora, boa noite para você. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, além dessas funções que você citou, a origem profissional do ministro Alexandre de Moraes é promotor de justiça, é Ministério Público. Portanto, ele entende do riscado, ele sabe do que ele estava falando. Você disse secretário de Segurança, secretário de Justiça, ministro da Justiça. Ele tocou o ponto em matéria de diagnóstico. Eu já ouvi o mesmo diagnóstico de outros especialistas na área, sendo eles dos mais variados campos ideológicos. E também essa análise que o ministro faz sobre o receio que as pessoas, principalmente de origem na esquerda e centro-esquerda, têm de tocar nesse assunto, de lidar com esse assunto de segurança pública. Por quê? Por causa de ainda um trauma, uma lembrança, uma memória da ditadura. Agora, o diagnóstico está perfeito, a questão da vaidade também, evidentemente, é isso que acontece. Muita gente concorda com o desenho que traça o ministro Alexandre de Moraes, mas e aí? Como é que se sai do diagnóstico para a ação? Você vê, então, está se discutindo uma lei antifacção depois da lei criada, né? Seria muito mais interessante se esse tipo de debate, se esse tipo de audiência, se esse tipo de concertação se desse justamente para a elaboração de uma legislação de maneira conjunta, pactuada, concertada, acima das disputas. Mas é como eu sempre digo, esse tema da segurança pública está em disputa. E se ele está em disputa, ele não constrói uma convergência. A partir desse dissenso, se construi uma convergência para se chegar numa solução adequada. Então, a despeito do diagnóstico, do desenho muito apropriado que fez o ministro Alexandre de Moraes, não vejo que haja disposição para que essas vaidades se dispam dessas suas roupas da soberba e tentem encarar o problema para realmente o país poder solucionar essa chaga. Denise, estávamos falando aqui também sobre a PEC da segurança, né? Uma discussão que toma corpo no Congresso Nacional. Agora, é importante o seguinte: ouvir essa declaração dele tentando tirar toda a polarização e politização por trás e avaliar uma frase como essa. Bem-vinda, Denise. Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. Eu acho que mais do que vaidade, tem uma disputa de poder, de quem pode mais, de quem mostra mais resultado. Já houve operações conjuntas que deram muito resultado, como é o caso da Operação Carbono, que trouxe investigações de várias frentes e conseguiu produzir algum resultado. Claro que as investigações ainda prosseguem, mas a PEC da segurança é mais ou menos nesse sentido de centralizar. Nós temos as facções se espalhando por todo o país, em todos os estados. O Brasil tem um problema da imensa fronteira a ser fiscalizada. Isso demanda ações não apenas de Polícia Federal, das polícias dos estados, mas também das forças de segurança. O Exército teria de participar de uma forma conjunta para você coibir o tráfico de armas, a entrada de drogas no país, essas facções se espalhando, claro que com muito mais eficiência. Se tem presídios de segurança máxima, isso não impede que quem está lá preso consiga passar recados através de advogados, através de outras visitas. Eles continuam no comando das facções, da mesma forma que a integração do trabalho junto com outros países, países de fronteira com o Brasil, países da Europa e dos Estados Unidos também, que quer classificar como grupos terroristas. Mais do que isso, seria importante ter esse trabalho conjunto para tentar impedir o avanço das facções. Talvez se deixasse de lado o interesse político e essa vaidade que eu chamo de jogo de poder, ficasse mais fácil.